A gente começa hoje uma nova série. A proposta dessa série é nós seguirmos observando o Evangelho e percebendo como ele se aplica nas diferentes áreas das nossas vidas. Nós concluímos na semana passada a série Emoções e nós, por meio das mensagens, nós olhamos para dentro, para o nosso interior, a fim de compreender como o Evangelho nos ensina a lidarmos com os nossos sentimentos. Essa série que nós iniciamos hoje tem a ideia de aplicar o Evangelho também, mas aplicar nas questões práticas e exteriores. É importante lembrar que essa série está sendo feita em conjunto com a Igreja Presbiteriana Ajuntamento, na cidade de Piracicaba, pastoreada pelo pastor Marquito Lopes. Então, a gente está seguindo junto aí nessa série, ela vai ter uma duração de 8 semanas e o mesmo texto que eu pregar aqui é o mesmo texto que ele está pregando lá. Então, se você ouviu a pregação, gostou do texto e quer ouvir uma boa pregação sobre esse texto, canal da Igreja Presbiteriana Ajuntamento, você vai ouvir o Marquito pregando sobre isso, mas não deixe de vir, porque eu gosto muito de vocês, eu gosto de ver vocês aqui e a gente começa nessa nova série hoje. Na última série, nós falamos sobre as emoções, como nós lidamos com ela, e a proposta dessa é nós falarmos sobre aspectos práticos, como nós nos relacionamos com o outro centrados no Evangelho, como a generosidade surge como fruto do Evangelho, como nós devemos ter a nossa adoração centrada no Evangelho. Dentre tantas coisas, a gente vai refletir sobre como nós devemos evangelizar tendo o Evangelho como centro. Parece um contrassenso, como que eu vou evangelizar alguém sem compreender o Evangelho, mas saiba que as pessoas confundiram muito o conceito de evangelização, evangelismo. Então a gente vai falar sobre o evangelismo, tendo também o Evangelho como centro, dentre tantas outras coisas. Essa série tem a duração de 8 semanas. Então, começando hoje, e a gente vai até a metade do mês de agosto, mais ou menos, que é uma semana antes do aniversário da igreja. Só que antes da gente perceber como o Evangelho se aplica em cada uma dessas áreas, a primeira coisa que a gente tem que fazer de modo um pouco mais intencional é pensar exatamente no que significa o Evangelho. Porque há uma confusão, a gente fala sobre isso na postagem e no vídeo de apresentação da série, porque há muitos evangelhos por aí. E às vezes a gente se adapta a ouvir sempre a palavra evangelho, evangelho, e não para pensar no significado bíblico dessa palavra. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai passar por todos esses temas ao longo da série, mas antes de qualquer coisa, a nossa proposta hoje é nós conversarmos sobre o que é o Evangelho. Esse é o nosso ponto de partida nessa série, e pode ser que o seu pensamento também seja o seguinte: esse negócio de pregação, série e tal, o negócio está meio repetitivo. A gente passou a última série inteira falando sobre como o Evangelho se aplica na minha vida. Agora também a gente vai ter outra série falando sobre o Evangelho. Antes da série Emoções, nós tivemos uma série chamada O Quinto Evangelho, que a gente olha para o livro de Isaías para perceber as conexões que isso tem com o Evangelho. Está um negócio meio repetitivo, a gente sempre fala sobre a mesma coisa. Eu não sei se eu te deixo feliz ou triste com essa notícia, mas eu pretendo continuar pregando somente sobre o Evangelho pelo resto dos meus dias, ou enquanto o meu joelho permitir. Então, independente do tema, independente da série, do texto lido, nós sempre falaremos sobre o Evangelho. Em todos os sermões a gente procura falar sobre o Evangelho, nas nossas músicas a gente procura cantar sobre o Evangelho, e isso a gente faz por algumas razões. A primeira delas é porque Lutero já dizia isso, inclusive: nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos dele todos os dias. É exatamente essa a ideia. Se eu me relaciono com o outro baseado no Evangelho, eu compreendo que pelo Evangelho Jesus me amou, a gente falou sobre isso semana passada, embora eu não tivesse nada para oferecer. Um relacionamento centrado no Evangelho não é um relacionamento utilitarista, como a gente vê tantos relacionamentos hoje. Eu falei que não ia rodar no manto. Você não começa fazendo barulho não, que eu vou te repreender e botar a mão na cabeça do ar-condicionado e repreendê-lo.
Se eu me relaciono com o outro baseado no Evangelho, eu não me relaciono esperando alguma coisa em troca, porque o Evangelho me mostra exatamente o contrário disso, mas sem que a gente perceba, a gente vai entrando nesse sistema, na nossa cultura, e se a gente não toma cuidado, a gente se torna uma dessas pessoas que a gente tanto condena, se relaciona com o outro apenas por conta do interesse. A nossa generosidade como fruto do Evangelho é fruto de uma compreensão de que Deus nos amou e foi generoso conosco, enviando Jesus, que era quem Ele tinha de melhor. Se nós somos generosos, centrados no Evangelho, a gente vai fazer esses atos de generosidade pura e exclusivamente como uma consequência dessa mensagem que nos alcançou. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai se esquecendo do Evangelho e a gente passa a usar a própria generosidade como uma moeda de troca para a nossa autoimagem, para a nossa promoção pessoal, para que o outro veja o quanto eu sou generoso. Por isso que é importante, todas as semanas, todos os dias, na verdade, nos lembrarmos o tempo todo do Evangelho, porque temos a terrível tendência de esquecermos dele. A ideia, então, é te lembrar sobre o Evangelho para que ele possa ser aplicado em todas as áreas da sua vida. Em segundo lugar, nós falamos sempre do Evangelho para que pessoas que não estejam familiarizadas com essa mensagem tenham a oportunidade de ouvi-la, ainda que tenham vindo aqui na igreja uma só vez. Se a pessoa veio aqui uma vez, eu vou ter que pregar o Evangelho e ela vai sair daqui tendo ouvido a mensagem do Evangelho. Porque é possível se pregar uma mensagem bíblica, embasada na Bíblia, citando textos bíblicos, sem fugir dela, e ainda assim não falar sobre o Evangelho. Especialmente no Antigo Testamento, é muito fácil a gente fazer isso. A gente vai e ouve uma pregação sobre Davi, por exemplo, derrotando o gigante. E a gente sai pensando o que isso tem a ver com o Evangelho. O que a gente normalmente aprende nesse tipo de pregação? O gigante é o problema, eu tenho 5 pedras, que aí você já vai para inúmeras interpretações. Eu já vi falar que é audição, olfato, visão, tato e paladar. Eu já ouvi falar que tem a ver com o texto de Isaías, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu já ouvi falar que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não tem pedra, né? Só durante a semana que a gente tem pedra. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente ouve pregações sobre a Bíblia, mas que não falam do Evangelho. Alguém prega sobre a Arca de Noé e você sai se perguntando com que animal eu me pareço mais, porque ninguém explicou o que aquilo significa na minha realidade ou como o Evangelho se aplica naquilo. Então, nós falamos sobre o Evangelho exatamente todas as semanas para que todas as pessoas ouçam sobre o Evangelho. Não só os que nos visitam, mas aqueles também que vêm domingo após domingo e não conseguem se converter ou aplicar o Evangelho a algumas das áreas da sua vida. Então, essa é a segunda razão. A terceira é para que você, ouvindo todos os domingos a mensagem do Evangelho, você esteja adaptado a essa mensagem, você aprenda sobre ela e esteja pronto para falar sobre o Evangelho a outros. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar sempre prontos para respondermos sobre a razão da nossa fé. E se alguém te pergunta a razão da tua fé, o que é que você responde? Por que você frequenta uma igreja? Por que você diz que é cristão? Que é legal, porque eu gosto das pessoas que vão lá, porque me faz bem, toca umas músicas lá que a gente arrepia todo, é um momento muito agradável, ou porque eu não tenho mais nada legal para fazer no domingo 6h30, porque eu gostava do Faustão, agora que ele foi demitido, eu não tenho mais um programa interessante, então não. Nós falamos sobre o Evangelho sempre para que você esteja familiarizado e esteja pronto para responder quando alguém te perguntar sobre qual é a razão da tua fé. E em quarto e último lugar, e não menos importante, porque o Evangelho se aplica em todas as áreas da sua vida. Eu falei isso de manhã, tinha algumas crianças aqui, à noite tem um pouco menos, então eu posso falar um pouco mais tranquilo, porque as crianças ou adolescentes, quando estão na escola, é comum isso aí, se você passou pela escola, é provável que você tenha sentido isso também, que a gente estude algumas coisas na escola e fique se perguntando, de fato, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Por que razão eu tenho que aprender uma fórmula de Bhaskara, por exemplo? Qual é o sentido e qual utilidade isso vai ter para a minha vida, a menos que eu me torne um professor de matemática, por exemplo? Crianças e adolescentes que me ouvem, isso é muito importante, fórmula de Bhaskara.
Eu estou falando isso porque é a sensação que dá na gente, mas isso é de extrema relevância. Você chega no mercado, você olha lá 2 marcas de arroz e se você não sabe a fórmula de Bhaskara, você vai ter sérios problemas para escolher qual é o melhor pacote de arroz que você tem que comprar. O Evangelho não é um desses casos. O Evangelho é algo que se aplica perfeitamente a qualquer das áreas das nossas vidas. Vimos isso na série passada falando sobre emoções e veremos isso nessa série falando sobre aspectos e elementos práticos. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai ler o capítulo 15, do verso 1 até o verso 8, e a gente vai refletir sobre algumas características desse Evangelho que Paulo está apresentando para os irmãos de Corinto. A versão que eu leio é NVI. Esse capítulo ele é um capítulo dedicado ao apóstolo Paulo expor especificamente a ressurreição de Cristo, e logo no início do capítulo ele faz um resumo muito interessante e proveitoso do que é de fato a mensagem do Evangelho, do que é o Evangelho em si, e a gente vai ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 8. Vou pedir para você manter sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhando por esses versos à medida que a gente for conversando aqui. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos faça compreender, por meio do Teu Espírito Santo, o que é o Evangelho de fato e como a nossa vida pode estar pautada e centrada nele. Nos ajude a não simplesmente aprendermos e entendermos o que a gente analisar aqui a partir desse texto, mas de forma muito especial que o Senhor nos dê a capacidade para aplicarmos as verdades das Escrituras à nossa realidade, em qualquer que seja a área das nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Paulo, então, está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, para eu te dar um pano de fundo. A igreja de Corinto era, sem sombra de dúvidas, a igreja mais complicada de todo o Novo Testamento. É muito comum que algumas pessoas preguem sobre igreja primitiva e meio que romantizando esse termo igreja primitiva. E, de fato, a igreja primitiva tinha muitas características boas. É comum que as pessoas digam que a gente precisa voltar à essência da igreja primitiva, onde as pessoas vendiam as propriedades, distribuíam, que ninguém tinha necessidade, que as pessoas cuidavam umas das outras. E essa é, de fato, uma característica que é narrada lá em Atos capítulo 2, mas é bem no início mesmo da história da igreja cristã. À medida que o evangelho vai avançando, igrejas vão sendo plantadas, e igrejas plantadas significa que pessoas estão reunidas. E quando pessoas estão reunidas, significa o quê? Que nós temos uma multidão de problemas. A igreja primitiva nunca passa longe de ser uma igreja perfeita. A igreja de Corinto talvez seja o melhor exemplo de uma igreja problemática. Eu diria, inclusive, que era uma igreja problemática porque era uma igreja real. A igreja de Corinto tinha tanto problema, dificuldade e ponto de melhoria, que parece até com a nossa igreja. Só para você ter ideia da quantidade de problema que a gente tinha na igreja de Corinto. Vou te dar alguns exemplos. Na igreja de Corinto, tinha gente com partidarismo dentro da igreja. Uns diziam assim, eu voto em Paulo. Não é eu voto. Partidarismo de votar é nos nossos dias. Mas naquela época as pessoas dizendo, eu sou de Paulo. Outros diziam assim, eu sou de Apolo. Pessoas se dividindo dentro da igreja por questões de opinião em assuntos que são totalmente secundários. É meio parecido com muita coisa que a gente vê hoje, não é verdade? Mas a igreja de Corinto tinha também outros problemas.
Na igreja de Corinto tinha problemas de relacionamentos. Na igreja de Corinto havia problema até na celebração da ceia do Senhor. Se você se lembra do capítulo 11, naquele texto que nós lemos, toda a celebração de ceia, Paulo está instruindo aquela igreja, porque eles tinham uma série de problemas. A ceia era uma refeição comunitária. Quem tinha mais dinheiro e condições trazia lá as melhores coisas e não esperava pelos outros. Comia logo para evitar um problema que a gente tem até hoje em churrasco comunitário, que é a pessoa que leva a Guaraná Flecha e diz que só bebe Coca-Cola. Na igreja de Corinto, para evitar isso, quem levava comia somente o que levava. Então gerava um problema na igreja, porque uns saíam fartos, cheios, com a cara cheia de vinho porque tomavam, e os outros não tinham acesso a praticamente nada. E isso começa a gerar um problema dentro da igreja. Pessoas com problemas de relacionamento. Pessoas que diziam crer em Cristo, mas tinham uma vida totalmente imoral. Na igreja de Corinto havia também desvios doutrinários. Eles tinham recebido a mensagem do Evangelho, Paulo é quem planta essa igreja, e quando ele sai, falsos mestres começam a chegar e anunciar uma mensagem falsa, e ele está percebendo tudo isso acontecendo no meio dessa igreja. A carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a primeira, é escrita com a finalidade de corrigir essa igreja. Porque, embora fosse uma igreja problemática, o apóstolo Paulo nutria um carinho especial por ela, até porque ele mesmo havia plantado essa igreja. Por que eu estou citando tudo isso? Primeiro, para você perceber que os problemas que nós temos hoje não são diferentes dos problemas que uma igreja primitiva enfrentava na cidade de Corinto. E a segunda razão é para a gente perceber o seguinte: havia muitos problemas na igreja de Corinto. Problema de imoralidade, problema de doutrina, problema de partidarismo, problema de relacionamento. E para todos os problemas, o apóstolo Paulo apresenta apenas uma solução. E a solução que ele apresenta é uma exposição fiel do que é o Evangelho. Se a igreja tem problema de relacionamento, como que a gente corrige isso? Expondo o Evangelho fielmente. Se a igreja tem problema de imoralidade, como é que a gente corrige isso? Expondo o Evangelho fielmente. Se a igreja tem problema de partidarismo, qualquer outro problema, a solução é única, que é a exposição fiel do Evangelho. Tanto que Paulo começa esse capítulo trazendo à memória daqueles irmãos o seguinte: eu quero lembrar a vocês o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo está definindo sobre qual Evangelho ele está se referindo. Ele está dizendo: eu quero lembrar a vocês sobre o Evangelho que eu lhes preguei, porque há outros evangelhos por aí, assim como havia na igreja de Corinto. Paulo vai dizer em algumas de suas cartas sobre esses outros evangelhos, ele vai chegar ao ponto de dizer, inclusive, que se um anjo do céu te pregar um evangelho diferente daquele que foi pregado, que seja considerado maldito. Se lembram desse texto? Se não me engano, está na carta aos Gálatas. E a gente vê o apóstolo Paulo por várias vezes se referindo a outros evangelhos. Então, antes da gente olhar para o texto e entender o que o Evangelho é importante a gente definir o que o Evangelho não é. Porque a nossa cultura corrompeu muitos conceitos, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai abraçar uma coisa pensando que é o Evangelho, mas de fato aquilo não é o verdadeiro Evangelho. A primeira coisa que o Evangelho não é, transformação social. O Evangelho não se resume a isso. Embora seja um aspecto importante, embora tão errado quanto aqueles que confundem o Evangelho com obras e ações sociais, tão errados quanto esses estão aqueles que desprezam a sua responsabilidade na sociedade, porque essas coisas são importantes e são, de fato, nós temos o dever de ajudarmos, de cuidarmos uns dos outros, mas isso não é o Evangelho em si. Transformação social, uma ONG pode se dedicar a isso. Uma organização sem fins lucrativos pode se dedicar a isso. O que diferencia a igreja de qualquer outra instituição é que a igreja recebeu uma tarefa do próprio Jesus, e essa tarefa é pregar o Evangelho. Portanto, o Evangelho não é transformação social. A segunda coisa que o Evangelho não é um conjunto de regras e bons costumes. Se lembra que eu disse que Pedro enfatiza na sua carta que nós precisamos estar prontos para respondermos sobre a razão da nossa fé?
O grande problema é que a fé de alguns se fundamenta em um conjunto de regras e bons costumes. Por que você é um cristão? E ao invés da pessoa responder expondo o evangelho, ela vai dizer assim, porque eu acho interessante, porque a gente não fuma, a gente não bebe, a gente não usa drogas, e começa a citar uma série de bons costumes como se aquilo fosse o evangelho. Não, isso tem a ver com religião, mas isso também não é o evangelho. Semana que vem, muito provavelmente, nós falaremos sobre essa diferença entre evangelho e religião. Outra coisa, alguns pegam um elemento do evangelho e tentam enfatizar demais aquilo, como se aquilo fosse o evangelho em si. Por exemplo, o verdadeiro evangelho vai falar ao mesmo tempo de justiça sendo satisfeita e ao mesmo tempo ele vai falar de graça sendo derramada. Algumas pessoas pegam apenas um desses lados e enfatizam demais uma dessas vertentes, o que é uma adulteração do evangelho. Como fazem alguns, por exemplo, que enfatizam somente essa questão da graça e dizem Jesus te ama. Como se isso fosse o evangelho. Eu entendo a motivação que há por trás, eu entendo que isso pode abrir portas, pode abrir interesse para um diálogo, mas a pessoa que vai para um semáforo e coloca uma placa dizendo Jesus te ama, ela pode ter a melhor das intenções, ela pode estar servindo a Deus ali com o coração voltado para aquilo, mas ela não está anunciando o que é o Evangelho. O Evangelho não é apenas isso. Assim também como o outro lado, aqueles crentes que amam, crente justiceiro, né? Aqueles que amam a condenação. Tem uns exemplos desse aí no Twitter, na televisão, não vou citar nome, mas ele tinha bigode, tirou, vocês já sabem de quem que eu estou falando. Aqueles que vivem falando que você vai para o inferno, é o tempo todo uma mensagem de condenação, o tempo todo uma mensagem apontando para o inferno, isso também não é o Evangelho. Enfatizar somente a graça não é o Evangelho, enfatizar somente a justiça também não é o Evangelho. O Evangelho, na verdade, é uma junção dessas duas coisas, só que o grande problema é que nós estamos, na nossa sociedade, cada vez mais polarizados e parece que se a gente vai para um lado, a gente tem que desprezar o outro completamente. A nossa geração talvez seja a geração mais desequilibrada de toda a história. A gente tem essa tendência de abraçar os extremos, morrer abraçado com os extremos, e se alguém fala uma verdade lá do outro lado, eu posso achar que é verdade, mas eu digo que não, porque o que vale não é o que a pessoa diz, mas é quem disse aquilo. Vocês percebem esse tipo de coisa também? Ou é um negócio só da minha cabeça? O Evangelho, então, não se resume a apenas um dos seus aspectos. É muito interessante a gente pensar nisso, porque ao longo das cartas de Paulo, várias vezes ele fala sobre outros evangelhos. Por isso que ele começa esse texto que nós lemos citando de forma muito definida. Eu quero lembrar vocês sobre o evangelho que eu lhes preguei. Eu não estou falando de outro evangelho. Eu estou falando da mensagem que eu anunciei para vocês. Então, Paulo define sobre qual evangelho ele está falando e ele começa, a partir de agora, a apresentar características desse evangelho que nós podemos chamar do evangelho verdadeiro. Que características são essas? Em primeiro lugar, o evangelho é a mensagem que salva. Volte comigo no verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Se lembra do que eu disse sobre o que não é o evangelho? A gente poderia resumir tudo isso dizendo o seguinte: o evangelho não é nada do que nós fazemos. O apóstolo Paulo diz: eu recebi essa mensagem e eu transmiti a vocês. Eu ouvi essa mensagem e eu preguei essa mensagem para vocês. O Evangelho não é o que nós fazemos. O Evangelho é exatamente uma mensagem que nós recebemos e precisamos nos apegar a ela de modo firme. Por isso que é um erro a gente falar, e pode ser que você já tenha ouvido essa frase, pode ser que eu já tenha dito, inclusive, mas é um erro a gente falar assim: nós precisamos viver o Evangelho. Isso não existe. Porque o Evangelho não é o que eu faço.
Eu preciso compreender o Evangelho e a minha vida precisa dar frutos que sejam condizentes com essa mensagem que eu ouvi. Mas é importante a gente definir, porque eu não consigo viver o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com o que eu faço. O Evangelho não tem a ver com a minha capacidade. O Evangelho é simplesmente o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós em Jesus, e nós precisamos nos apegar a essa mensagem firmemente. Se o Evangelho é apenas algo que nós conhecemos com a nossa capacidade cognitiva e intelectual, ele não faz o menor sentido. Por isso Paulo está dizendo que se nós não nos apegamos a ele firmemente, se o Evangelho ele não for aplicável a toda e qualquer área da sua vida, você tem simplesmente crido em vão. É a mesma conclusão que Tiago tem ao falar sobre uma fé que deve dar frutos, quando ele diz, por exemplo, que uma fé sem obras é uma fé morta. O Evangelho deve ser aplicado de forma prática em todas as áreas da vida. E eu quero que você se lembre que Paulo está escrevendo para corrigir uma igreja que enfrentava desde desvios doutrinários até imoralidades sexuais gravíssimas. Na igreja de Corinto tinha caso de filho dormindo com a esposa do pai, por exemplo. E Paulo escreve corrigindo esse comportamento e a forma que ele tem para corrigir esse comportamento, apresentar o Evangelho. Evangelho que, embora não seja o que eu faça, ele deve ser evidenciado quando é aplicado em todas as áreas da minha vida. Todas essas coisas que eu citei acima, embora não sejam a descrição fiel e exata do que é o Evangelho, são coisas importantes. Preocupação com a transformação social, ter uma vida moral aceitável, todas essas coisas são coisas importantes e acontecem como resultado da mensagem que nós abraçamos e nos apegamos a ela. Acontecem como desdobramento prático da mensagem que nós cremos, que é a mensagem do Evangelho, mas elas não são o Evangelho em si. Então, a partir do verso 3 e 4, Paulo, que já tinha falado e apresentado o Evangelho como sendo a mensagem que salva, a partir do verso 3, a outra característica que ele vai nos dar sobre essa mensagem é que o Evangelho é o plano de Deus. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Ele está fazendo um jogo de palavras que ele faz ao longo dessa carta, quando, por exemplo, na celebração da ceia, que a gente sempre cita esse texto, ele começa dizendo, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Agora ele está dizendo no primeiro verso, que eu transmiti a mensagem que eu recebi. Vocês receberam essa mensagem porque eu preguei para vocês. Ele está fazendo um jogo de palavras para dizer o seguinte, eu estou dando a vocês exatamente aquilo que deram a mim. A mesma mensagem que eu recebi, que transformou a minha vida, nós conhecemos a vida de Paulo. É a mesma mensagem que eu estou anunciando para vocês. Eu estou transmitindo para vocês de forma fiel exatamente aquilo que eu recebi. E Paulo começa a fazer uma exposição do que é o Evangelho de fato. Não é o que eu faço. O Evangelho é o que Cristo fez. E ele está dizendo, eu estou transmitindo para vocês o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo faz para eles uma exposição do que é o Evangelho, do que Cristo fez. A palavra Evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias. E Paulo apresenta para esses irmãos de Corinto que boas notícias são essas. Vocês estão enfrentando uma série de problemas. Vocês estão enfrentando uma série de dificuldades na igreja. Eu estou apresentando para vocês agora a solução, e essa solução são essas boas notícias. E as boas notícias que eu apresento para vocês são o seguinte, Cristo morreu. Só que ele não para por aí, ele diz a razão pela qual Cristo morreu. No verso 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Depois ele continua, foi sepultado e ressuscitou. Por que Paulo enfatiza que Jesus foi sepultado? Porque uma das falsas doutrinas que estavam chegando naquela igreja era uma ideia de que Jesus não tinha morrido de verdade. Alguns diziam que Jesus teve simplesmente uma espécie de desmaio na cruz. Por isso que Paulo está dizendo, com todas as letras e de forma muito enfática, Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Se ele não tivesse morrido, obviamente, ele também não teria ressuscitado.
Por isso que Paulo enfatiza isso demais. E no verso 14, por exemplo, se você correr o seu olho, você vai ver que ele escreve o seguinte, 13 e 14. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está apresentando o que Jesus fez. Paulo está demonstrando a importância que a ressurreição tem para a fé cristã. Irmãos, se nós não cremos que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, não faz o menor sentido a gente estar aqui. Não faz o menor sentido a gente se reunir como igreja. Não faz o menor sentido a gente ouvir essa pregação, porque nós não acreditamos que Cristo é maior que a morte. Não faz o menor sentido cantarmos as músicas que nós cantamos. Paulo vai dizer que o que traz sentido para a nossa fé, o que traz sentido para a nossa pregação, é exatamente compreendermos a importância da ressurreição. Só que para Jesus ressuscitar, primeiro ele tem que ter morrido, um conceito muito claro para nós. E o apóstolo Paulo está dizendo, ele morreu e ele fez isso pelos nossos pecados. Quando nós falamos em pecados, nós começamos a vislumbrar o que são as más notícias. Porque para a gente compreender o que são essas boas notícias, nós precisamos entender as más notícias primeiro. E as más notícias que nós temos são as seguintes: Deus é totalmente santo e nós somos pecadores. Não tem como haver comunhão. A Bíblia diz que Deus é santo, é puro e não pode contemplar a maldade. E nós somos maus, nós somos pecadores. A nossa natureza é má. Nós somos representados por Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que desobedeceram, que pecaram contra Deus. E a partir de então, o pecado entra na humanidade, impossibilitando uma comunhão entre esse homem pecador e Deus, porque Deus é santo. Ou seja, os nossos pecados nos separam de Deus e nos colocam em inimizade em relação a Ele. E não haveria nada que nós pudéssemos fazer para resolver isso, porque a lei de Deus é perfeita. Deus dá então a sua lei. E agora, entre aspas, metade do problema foi resolvida. A gente tem a lei. Se nós obedecermos toda a lei, essa comunhão é restaurada, porque aí nós nos aproximamos novamente de Deus. Só que a Bíblia vai dizer também que se a gente obedece toda a lei e tropeça em um só ponto, nós somos culpados dela inteira. Ou seja, o que a lei faz por nós? Absolutamente nada. O que a lei faz por nós, na verdade, é nos mostrar o quanto nós somos incapazes, o quanto nós somos pecadores, mas ela não resolve o nosso problema em relação a Deus. Deus é santo e nós somos pecadores, e é exatamente nesse ponto que entra a boa notícia do Evangelho. O que é que Deus fez por nós em Jesus? É o que Paulo está dizendo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Diante da nossa impossibilidade de cumprirmos a lei totalmente, Jesus veio a essa terra, agradou a Deus de modo total, vivendo essa vida perfeita. Só que nós seguimos sendo pecadores. E para que nós pudéssemos ser totalmente perdoados, os nossos pecados precisavam receber uma pena. Deus não nos daria a anistia dos nossos pecados. Os nossos pecados precisavam ser penalizados. Deus não nos trataria apenas com impunidade, porque além de santo, Ele é um Deus justo. E por isso Jesus, então, assume a nossa condenação quando Ele se entrega por nós. Por isso que Paulo vai dizer, Jesus morreu pelos nossos pecados, por causa deles. Para resolver esse problema, porque os meus pecados me separavam de Deus, então para resolver esse problema da separação, Ele deu a sua vida de forma voluntária, e Ele morre em uma cruz, uma morte vergonhosa, nos substituindo. Uma morte que nós merecíamos morrer, porque o resultado do pecado é a morte. E Paulo continua dizendo, ele foi sepultado, é fato que ele morreu, tanto que ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, a grande prova de que o Evangelho é a mensagem que nos salva, é a ressurreição. Se Jesus fosse vencido pela morte, ele seria mais um, o que traz sentido para a nossa fé, o que traz sentido para a nossa pregação, o que diferencia o Evangelho de qualquer religião no mundo, é exatamente a ressurreição. Outra coisa que me fascina nesse trecho, especialmente nos versos 3 e 4, nós acabamos de ler,
é que para cada ação de Jesus nesse texto, Paulo usa a seguinte expressão: segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Irmãos, a cruz de Cristo, o centro do Evangelho, essa palavra que nos salva, essa mensagem que veio até nós hoje, não é de forma alguma um acidente na história. Deus ele não foi surpreendido, a cruz não foi uma solução apressada de um Deus surpreso diante do pecado do homem, não. A cruz sempre foi o plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Quando Adão peca e Deus vai até ele e conversa com ele, a solução que ele apresenta, Adão tentou cobrir a sua nudez com folhas. Deus mata um animal e cobre Adão com pele de um animal, indicando que para o perdão daquele pecado alguém teria que ser morto. Deus fala para Eva que haveria inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher, de modo que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher e este lhe esmagaria a cabeça. Desde sempre, todas as coisas estão apontando para uma única realidade. O plano de Deus em salvar pecadores passa desde sempre pela cruz. A gente estudou há pouco tempo o livro de Isaías, e a gente chamou a série de O Quinto Evangelho, porque a gente vê como um livro escrito séculos antes da vinda de Jesus, narram com tanta precisão detalhes como o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, cada fato nas Escrituras, especialmente cada fato no Antigo Testamento. Todas essas coisas apontam necessariamente para o plano de Deus em salvar pecadores, e o plano de Deus em salvar pecadores está centrado na cruz de Cristo, porque essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem que desde sempre é apontada como a única mensagem capaz de salvar pecadores e redimir pecadores que creem em Jesus, desde sempre. Ah, mas no Antigo Testamento as pessoas não sabiam ainda que Jesus tinha vindo, como é que elas eram salvas? Aí você vai ver gente dizendo que elas eram salvas pelas obras, por exemplo, que não faz sentido, porque a Bíblia diz para nós que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A grande diferença é que nós hoje cremos no Cristo que já veio, e aqueles homens depositavam fé no Cristo que viria, porque desde sempre todas as coisas apontavam para uma única realidade: Jesus é o cumprimento do plano de Deus, e Jesus faz isso. Essa é a mensagem do Evangelho quando ele se entrega por nós na cruz. A cruz não é acidente, a cruz não é plano B de Deus. Nós cremos em um Deus que é surpreendido pelas circunstâncias. Nós cremos em um Deus que governa sobre todas elas. E esse Deus decidiu desde os tempos eternos que pecadores a mensagem do Evangelho. Além disso, além de percebermos o Evangelho como uma mensagem que salva e como um plano de Deus, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo apresenta os irmãos de uma só vez, a mais ainda vida, e então a todos os apóstolos, destes apareceu um que nasceu fora de tempo. Paulo está citando nomes de testemunhas oculares da morte de Cristo, do sepultamento e da sua ressurreição. É importante a gente salientar que essa carta foi escrita aproximadamente 25 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Ao contrário do que muitos pregavam naquela época, e ao contrário do que muitos tentam pregar ainda hoje, a ressurreição como ápice da mensagem do Evangelho foi de fato uma realidade. Paulo se vale da proximidade do tempo para dizer para quem Jesus apareceu, e ainda hoje as pessoas tentam negar a ressurreição literal de Jesus. Toda a época de Páscoa, tem um pastor famoso que vai na televisão e ele fala que Jesus ressuscitou no coração daqueles que criam nele, porque essa era uma mensagem subversiva em relação ao império. Jesus morreu, então, para fazer subversão ao império, os seus seguidores começaram a espalhar que ele tinha ressuscitado simplesmente para irritar o império romano. Pelo amor de Deus! Os discípulos foram homens que deram a vida por causa de uma mensagem.
Será que Pedro morreria crucificado de cabeça para baixo por causa de uma coisa que inventaram para irritar o império? Nessa época, a solução, o que Paulo faz para apresentar a ressurreição como um fato histórico, ele vai citar essas pessoas, ele vai dizer, olha, alguns já morreram, mas ele apareceu para Tiago, para Pedro, ele apareceu para os 12, ele apareceu para mim, ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. 25 anos depois do que tinha acontecido ali. Se a gente pensar, 25 anos atrás, nós estaríamos em 96. É isso? O Botafogo teria sido acabado de ser campeão brasileiro, nunca mais aconteceu de novo, mas tinha acabado de acontecer. Pessoas estavam vivas naquela época, todo mundo vai se lembrar aí do gol do Túlio, que maravilha, dá vontade até de chorar quando eu falo disso. Nós estamos falando de 25 anos atrás, é o que acontece aqui. Paulo está dizendo, Jesus morreu de fato, foi sepultado, ressuscitou e apareceu para mais de 500 pessoas. É como se ele dissesse, se vocês têm dúvidas do que eu estou falando, perguntem a eles. Eu estou citando exemplos de homens idôneos, respeitados como os apóstolos, e eles podem confirmar que o Evangelho, que a morte, que a ressurreição foram um fato. O grande problema é que na nossa realidade a gente não tem como fazer isso. Como é que a gente vai falar? Pergunta a alguma pessoa que estava viva na época. O mais próximo disso é Flávio, mas também já não tinha nascido. A gente tem esse tipo de dificuldade histórica. E às vezes nós nos acostumamos a dizer algumas coisas e não paramos para pensar que isso é um fato. Nós falamos tanto, Cristo morreu por mim, nós cantamos, Cristo morreu por mim, nós ensinamos para as crianças, Cristo morreu por mim. Tinha até um negocinho de EBF, lembra? Que ensinava a falar isso em Libras e tal, e a gente se acostuma, fala isso tanto, que não para refletir que foi um fato, não é uma mera expressão, mas isso aconteceu de verdade, irmãos, que o costume com essas palavras não nos segue para a realidade do Evangelho, porque Jesus veio de fato. Jesus viveu sim uma vida perfeita, Jesus se entregou morrendo em uma cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia e Ele prometeu que voltaria para buscar, para morar consigo um povo que Ele mesmo comprou para Deus, gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. A única coisa que nos é exigida para que façamos parte desse povo é que creiamos na mensagem do Evangelho. Como que eu demonstro isso? Como que eu evidencio isso? Como que eu mostro isso na prática? Por meio do arrependimento e da confissão. Se você entende que você é um pecador e que por causa dos seus pecados Jesus foi morto em uma cruz, peça perdão a Deus pelos seus pecados e confesse a Jesus como sendo o teu Salvador, porque Ele fez naquela cruz o que você jamais poderia fazer. Se não é um desafio, um convite apenas para quem nos visita ou nunca tinha ouvido falar sobre isso, porque pode ser que a tua realidade seja outra. Pode ser que você venha domingo após domingo na igreja, seja um religioso há muito tempo, mas ainda não tenha compreendido o que é de fato o Evangelho. Deus te dá a mesma oportunidade hoje e eu oro para que você responda com arrependimento e confissão. Ao longo das próximas semanas falaremos sobre como essa compreensão molda aspectos práticos das nossas vidas, mas por hoje eu quero enfatizar uma coisa contigo, que seria uma resposta prudente à compreensão do Evangelho, e isso está tanto no verso 1 quanto no verso 3, onde Paulo está externando a responsabilidade que nós devemos ter. Ele está dizendo para os coríntios, a mesma coisa que eu recebi, eu estou transmitindo a vocês. A mensagem que eu ouvi, eu estou pregando a vocês, e essa é a tarefa de todo e qualquer cristão. A mensagem que nós recebemos, nós somos comissionados por Deus para que a gente transmita de modo fiel. Paulo, quando escreve para o seu discípulo chamado Timóteo, ele diz, a mesma mensagem que eu estou transmitindo a você, eu quero que você transmita a outros homens que sejam capazes também de ensinar a outros, e por conta disso o Evangelho chegou até nós, na nossa realidade hoje. Você que é um cristão, você ouviu hoje mais uma vez uma exposição do que é de fato o Evangelho. A partir disso, que a sua resposta seja compreender a responsabilidade que tem, que é o dever de dividir essa mensagem com aqueles que te cercam.
O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que um dia todo joelho se dobrará diante de Jesus e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Alguns farão isso em adoração, reconhecendo isso com gratidão e adorando a Jesus pelo que Ele fez por nós. Outros farão isso porque serão obrigados, porque todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O que é que diferencia um grupo do outro? O primeiro grupo creu no Evangelho e se submeteu ao senhorio de Cristo. O segundo grupo, não. E o que isso tem a ver com a nossa tarefa de anunciar o Evangelho? O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É simples, não tem muita invenção. Não é Jesus e mais alguma coisa, mais a religião, mais a CBM, mais a contribuição financeira, mais a participação. Não, é simples. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que ele começa a fazer algumas perguntas que nos constrangem. Ele pergunta assim: como, porém, eles invocarão aquele em quem não creram? Todo que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, mas como é que eles vão invocar alguém em que eles não creram? E ele segue perguntando como eles crerão naquele de quem nada ouviram. Como eles ouvirão se não há quem lhes pregue? Irmão, se você crê no Senhor Jesus como Senhor da sua vida, se você entendeu que Ele é o Salvador e te salvou porque Ele fez por você o que você era incapaz de fazer, se você entende de fato a mensagem do Evangelho, essas palavras deveriam entrar como uma flecha rasgando seu coração. Pessoas estão morrendo sem conhecer o Evangelho. Não há outro modo de salvação que não seja pela mensagem do Evangelho. Pessoas estão morrendo sem invocar o nome do Senhor porque não creem nele. Não creem nele porque não ouviram sobre ele. E não ouviram sobre ele porque não há quem pregue. E nós estamos perdendo tempo com coisas secundárias. Estamos gastando tempo discutindo sobre questões totalmente irrelevantes, que não vão nos levar a lugar algum. Nós não ouvimos o Evangelho simplesmente para ficarmos aqui dentro da igreja pensando: nossa, como Deus me ama, como eu sou legal, como essa mensagem me faz uma pessoa importante. O próprio Deus, Senhor do Universo, decidiu me amar e me salvar. Sim, Deus colocou o seu Espírito sobre você também. Só que Isaías 61, e esse texto é repetido por Jesus, vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Deus não te ungiu para ficar dentro da igreja se achando a Coca-Cola no deserto, o último biscoito do pacote ou o filhinho mais querido e amado de Jesus. Deus te ungiu para que você anuncie a mensagem do Evangelho. Deus te ungiu para que você transmita a mensagem do Evangelho, para que outros ouçam a pregação, para que ouvindo possam crer, para que crendo possam se arrepender, para que se arrependendo possam confessar o nome de Jesus, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Paulo conclui essa série de perguntas dizendo: formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que é exatamente o significado da palavra Evangelho. A minha oração hoje é que você creia nesse Evangelho e que você responda a esse chamado de forma muito prática. A gente vai falar ao longo dessas semanas como ter um relacionamento, uma adoração, um evangelismo, a generosidade centradas no Evangelho, a diferença de Evangelho para religião, mas uma vez que você já compreende o que é o Evangelho, você tem uma tarefa. E é simples. A mesma mensagem que você ouviu, transmita a outros para que outros possam também ouvir e crer. Compreendendo o Evangelho, há um chamado de fé para sermos salvos e há um chamado também de atitude para que anunciemos a outros a mensagem de salvação, entendendo que é nossa tarefa
enquanto cristãos, anunciarmos essas verdades para todos aqueles que Deus coloca diante de nós. Que o Senhor nos capacite a isso, para a glória de Deus.